Segurança da informação, tema quente do momento, tá todo mundo preocupado com isso. Transformação digital tem um imperativo de segurança da informação, né? Cada vez mais digitalização de processos, esses processos precisam estar seguros. Então, para encerrar os nossos painéis técnicos, a gente vai ter uma conversa que eu considero imperdível sobre exatamente esse tema, incluindo coisas que estão acontecendo ou que ocorreram recentemente, como Open Banking, segurança de API, segurança de dados, PIX, pandemia, defesa cibernética, juntar tudo isso num painel com convidados também super especiais, né? Então a gente vou começar a chamar para esse painel o Glauco Sampaio, que é o CISO na Cielo. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Glauco. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso painel. Chamo também Leandro Ribeiro, que é CISO no Hospital Sírio-Libanês. Bem-vindo, Leandro. Obrigado pela participação. Glauco, Leandro está no mudo. Diogo Rispoli, estrategista de AppSec na Micro Focus. Fala, Diogo. E aí, pessoal? Beleza. Boa tarde. E esse debate vai ser mediado pelo nosso parceiro Silvio Ederardo, que é diretor na Corp. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Couto. Obrigado pela participação. E todo esse conteúdo, pessoal, foi gerado aí com a supervisão do Marcos Battaglia, que é nosso evangelista do Tecops. Ele vai ficar aí nos bastidores dessa conversa. E tudo isso em combinação com o Silvio. Então, Silvio, agora é com você. Você vai conduzir esse Muito debate. obrigado. Boa conversa para todo mundo. Muito obrigado. Um grande desafio, né? Aquilo que você realmente comentou, Couto. Tem várias coisas acontecendo nesse momento e a gente, quando vê essas coisas todas acontecendo, lembra de segurança da informação, né? A gente viu recentemente o início da operação do PIX, né? A gente agora ouviu falar do começo do Open Banking. Ao mesmo tempo, a gente escutou falar de vazamentos de informações grandes que aconteceram. A LGPD está entrando no mercado cada vez mais forte, as empresas cada vez se preocupando mais, né? Esses vão ser alguns dos temas que a gente vai falar aqui hoje com alguns especialistas, né? Com o Glauco, com o Leandro e com o Diogo. Eu vou começar com uma pergunta para o Glauco, né, falando um pouquinho sobre Open Bank. Eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente sobre o Open Bank, mas eu queria também saber especialmente dele como é que as áreas de segurança e os times, né, de segurança estão se preparando para a entrada do Open Bank, né? Você pode contar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Glauco, contigo. Boa. Só contextualizando aí para quem não sabe o que é o Open Banking, né? O Open Banking é um movimento que aqui no Brasil está sendo agora capitaneado pelo Banco Central como o sistema aberto, o sistema financeiro aberto, e ele basicamente é uma proposta para que as instituições financeiras elas abram os seus serviços, elas disponibilizem os seus serviços para que eles sejam consumidos por outras empresas e por outras instituições financeiras, inclusive. Ele, de uma certa forma, é uma resposta para o LGPD, né? Porque o LGPD fala sobre a questão de acesso às informações, de nós como usuários sendo o dono da sua informação e tendo a possibilidade de fazer a portabilidade e acesso aos seus dados. Então, esse movimento do Open Banking, ele acaba sendo uma cópia do movimento que aconteceu na Europa, onde houve uma movimentação semelhante de criação de uma lei de privacidade e num movimento de Open Banking na sequência para ter essa resposta e possibilitar com que as pessoas façam a portabilidade e tenham acesso aos seus dados de uma forma mais automática, mas ele também entrou como um viés de negócio, né? Então, o Banco Central, ele fez um movimento com algumas fases, e nessas fases você acaba tendo, além da resposta para disponibilização de dados financeiros, também a abertura de serviços financeiros transacionais. Então, a primeira fase do Open Banking, que entrou em produção agora no começo do mês de fevereiro, ela trata somente de dados relacionados à instituição. Endereços de agência, informações de produtos, e hoje quem já faz parte do ecossistema do Open Banking, já pode consultar as informações de uma outra instituição. Tem uma segunda fase prevista para julho, onde entra, sim, a parte de compartilhamento de dados. Então, uma instituição financeira vai ser capaz de acessar os dados financeiros de
de um cliente de outra instituição financeira. E aí tem uma terceira fase onde começam a entrar os serviços transacionais, de iniciação de pagamento, de transferências, e uma quarta fase que entram os outros serviços disponibilizados por instituições financeiras. E aí acaba fazendo um movimento, inclusive mudando de nome, né? Ele deixa de ser Open Banking para ser Open Finance, que você coloca serviços não só de banco ali dentro. Então, só para dar um contexto do que é essa encrenca que a gente vê falando, para nós, o segmento financeiro é muito comum, já está bastante em evidência, mas acho que para o público geral para dar uma contextualizada, né? E qual que é o nosso papel aqui como profissional de segurança, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o assunto foi em 2015, final de 2015, começo de 2016, quando eu fui apresentado para isso. A conversa que eu tive com o meu chefe na saída foi, cara, esses caras são loucos. Porque, assim, pô, tudo que a gente sempre quis na vida no segmento financeiro foi proteger os serviços transacionais, proteger o nosso core. E aí você vem o Open Banking e fala que vai colocar esse negócio na internet. Porra, que loucura é essa, né, cara? Mas depois a gente vai entendendo o movimento e vê que ele faz todo sentido do ponto de vista de negócio. E como segurança, ele está bem estruturado para que isso aconteça de uma forma segura, né? Então, a gente vê muito movimento no mercado, tem muita tecnologia que suporta esse tipo de arquitetura de segurança, né? Os API gateways, os mecanismos de autenticação e autorização, duplo fator. Você tem um arcabouço tecnológico ali que suporta essa infraestrutura de Open Banking, que ela traz um certo conforto para nós de segurança. Porém, o conforto ele vai até a página 2, né? Não adianta eu falar que eu tenho toda a tecnologia, que eu comprei o melhor do mundo, se eu não sei o que fazer com esse cara. Então, nós, como profissionais de segurança, temos que aprender o que está rodando ali por trás do Open Banking para conseguir fazer segurança nesse ecossistema. Então, nós temos que entender de APIs, temos que entender dos modelos de negócio, para uma vez que a gente tiver esse entendimento, a gente consiga definir quais são os controles, quais são as regras e o que a gente pode colocar ali de segurança preventiva, de segurança reativa em termos de monitoramento, porque assim, é um ecossistema novo, são modelos de negócios novos e que a gente não vai estar experimentando. Assim como o negócio vai estar experimentando, segurança também vai estar experimentando. Então, a gente vai ter que aprender junto com esse movimento e trabalhar de uma forma onde o monitoramento ganha uma importância muito grande. A gente vai ter que ser capaz de monitorar, capaz de entender esse ambiente, entender os movimentos, para, a partir dali, a gente, numa evolução, tornar a segurança mais preventiva, a segurança mais proativa e falar em bloqueios, em fazer controles. Acho que a gente deve iniciar isso aí com um entendimento muito grande do ambiente e reforçando a nossa capacidade de monitoramento, para que a gente tenha, num futuro próximo, essa visão mais abrangente e possa evoluir os nossos níveis de controle. Mas acho que o profissional de segurança que quer trabalhar com Open Banking, que vai precisar trabalhar com Open Banking de alguma forma ou outra, tem que estudar a segurança de APIs, tem que estudar as camadas de proteção para tudo que está exposto na internet, o padrão de exposição de proteção de aplicações web, ele continua sendo válido para esse nível de proteção que a gente está falando de APIs. A gente tem que aprofundar um pouco mais no nível de estudo para que as APIs elas sejam literalmente blindadas para fazer somente aquilo que ela foi desenhada para fazer e por quem ela foi autorizada a fazer. Acho que a grande chave de segurança do Open Banking está aí. É o tal do OAuth 2.0, né, que é o protocolo que está sendo desenhado, na verdade já foi desenhado há muito tempo, mas está sendo aplicado como uma parte do padrão de segurança do Open Banking, que ele vai justamente dizer quem pode chamar o quê, em nome de quem. Então, assim, é o aplicativo X que vai acionar o banco Y. Esses caras têm que ter uma chave que permita com que um fale com o outro, é o primeiro nível de segurança, mas aí tem um segundo nível, falar, ó, o Glauco é corrente desse banco, ele autorizou o aplicativo X a ter acesso às informações? Sim, ele autorizou. O consentimento é deveras importante, tá lá, tá na LGPD, a gente tem que levar isso em consideração. Então, tem uma etapa que tem que fazer isso, tem que validar se a credencial do Glauco é válida. E aí eu vou dar um token de acesso para o Glauco,
aqui para aquele aplicativo a saudade do Glauco por um período de tempo e aí sim ele pode se conversar ou não. Então você tem toda essa questão do mecanismo que roda aí por trás do Alf que vai garantir com que a autorização e a autenticação do usuário ela seja implementada no nível de segurança robusto e que dê a tranquilidade para o cliente na ponta compartilhar o seu dado com quem ele quer, com o aplicativo ou com outro banco, mas que também traga um nível de segurança para quem está provendo esse dado, porque a gente até brinca assim, o dia que esse dado vazar, ele vazou de onde? Ele vazou do banco? Ou ele vazou da fintech? Vazou do parceiro? Vazou de onde? A partir do momento que o dado sai da guarda de uma pessoa, de uma empresa, você acaba dificultando esse processo de investigação. Então, quem está fornecendo dado tem que cobrar uma diligência e ter uma diligência também muito grande do seu parceiro. Então, esse papel do profissional de segurança em definir essas fronteiras, definir esses controles, mesmo com tudo que está sendo definido e implementado por padrão pelos grupos de trabalho que estão fazendo os estándares do Open Banking, ele vai depender muito do profissional de ponta ali saber implementar. Então, o nosso papel como profissional de segurança ali vai ser muito importante para que a implementação seja bem feita e como ela está sendo desenhada. Fantástico. Nossa, eu realmente fiquei assim, muito surpreso de escutar um pouco da tua experiência aí como CISO aí da Cielo, né? Que tá realmente totalmente antenado no que está acontecendo, tem muitas coisas que a gente não conhece como preocupações, né? Tenho certeza, quando você falou de API, eu tenho certeza que meu amigo Diogo ali estava querendo falar, eu queria também perguntar, mas vamos segurar essa pergunta um pouquinho, que eu quero agora falar uma coisa importante, né? O setor de financeiro, ele é tradicionalmente um grande investidor de tecnologia e, em consequência, um setor que também investe muito em segurança da informação, também por razões muito importantes. No ano passado, um agente entrou no holofote, que foi o setor de saúde, né? Por conta da Covid-19, várias coisas desse setor precisaram ser reinventadas, né? O setor começou a ficar muito mais tecnológico, começaram a aparecer telemedicina, uso de IoT, o setor se transformou, né? Então, eu quero passar agora para o Leandro, que hoje é o CISO de um grande hospital. Ele já teve à frente de empresas de segurança, de seguradora, já teve em frente de birô de crédito. Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você vê essa questão de compartilhamento de dados entre indústrias, né? E como o dia a dia de segurança e proteção de dados. Leandro. Obrigado, Silvio, pela pergunta. Eu acho que essa questão de compartilhamento é uma coisa que deve dar um frio na barriga para todo mundo, né? Porque por mais que você, dentro da sua empresa, você crie uma série de mecanismos de defesa, no final do dia você é obrigado a compartilhar a informação com empresas que não estão preparadas, né? Então, por exemplo, fui lá, implantei anonimização, criptografia, mascaramento, e de repente chega uma propaganda lá, chega uma pessoa do marketing falando, olha, preciso compartilhar informação ou preciso coletar informação aqui junto com esse meu parceiro de marketing aqui, porque a gente quer alavancar as vendas, porque eu preciso trabalhar alguma informação aqui, ou algum estado, ou alguma cidade que eu preciso aumentar as vendas. Então, isso começa a complicar cada vez mais. E não são só empresas de marketing, né? A gente tem, por exemplo, empresas de benefício, né? Então, todos os colaboradores acabam compartilhando informação aí com empresas de benefício ou com empresas de saúde, etc. Então, cada vez mais o que a gente vê é compartilhar informação. E tudo vira dado, tudo vira estatística, tudo vira modelo de negócio, e a gente começa a trabalhar as questões no sentido de aonde eu estou gastando mais, aonde eu posso vender mais, e assim por diante. Então, compartilhamento dá aquele frio na barriga tremendo, e aí você começa a descer naquilo que no passado a gente já vem falando muito, né, que é gestão de risco, né? Então eu passo a ter a fazer gestão de risco com o meu parceiro, passo a ter que fazer gestão de risco com empresas que prestam serviço tipo de Gympass e assim por diante. Cada vez mais a sua fronteira acaba, né? E é exatamente aquilo que o Glauco falou, né? Esse compartilhamento acaba precisando da gente controlar cada vez mais as ações, né? Então, eu preciso implementar um DLP para verificar se não está vazando a informação via Excel, eu preciso controlar ali as APIs que estão transferindo informação para essas empresas e assim por diante, né? Cada vez mais esse desafio vem aumentando.
Muito legal. A gente tá vendo um pouco de dois lados do desafio, né, de dois grandes setores de tecnologia, né? Eu queria agora deixar o meu amigo Diogo falar um pouquinho. Diogo é especialista em Application Security, e quando a gente fala de API, né, é um tema que eu sei que você gosta muito de falar. Diogo, você como especialista de Application Security, você pode contar para a gente qual é o impacto da adoção do Open Banking vai estar no desenvolvimento de software, uma vez que a comunicação vai se dar por API, né? Você acha que vai ter uma mudança na forma de que as APIs são feitas hoje para atender essa nova demanda? Queria um pouco da tua opinião de especialista de Application Security. Acho que a API hoje é realidade, independente da vertical de negócio que assim, os meus clientes estão, tá? Eu trabalho eu já trabalhei em banco, eu já trabalhei na área médica, né, e assim, eu tenho bastante experiência com diversos tipos de cliente aqui, e assim, claro que a principal preocupação é quando esse dado sai de uma fronteira de confiança, eu acho que esse que é o ponto, e ele vai para outra fronteira de confiança. É exatamente aquilo que o Leandro estava falando aqui, entre eu posso estar trazendo dados de uma instituição onde ela está menos preparada para lidar com esse dado, um ataque que começou acontecendo nessa primeira instituição e onde acontece essa transferência da informação para essa segunda instituição, por ela acreditar, né, por N motivos, que está todo mundo no mesmo nível, esse ataque pode flutuar de um lugar para o outro, ultrapassando a fronteira de confiança, né? Toda vez que a gente tem esses mashups, isso é um desafio que a gente tem que se preocupar, né? E como que a gente vai lidar com esse tipo de problema, tá? Óbvio, toda a parte de gateway, de APIs e tudo mais, isso é extremamente importante. Cuidar da autenticação e autorização, como o Glauco estava falando, é fundamental. E, claro, tratar aquilo que ele falou, né, todo aquele arcabouço de conhecimento que a gente tem para o desenvolvimento seguro, ele não deixa de valer, tá? A gente tem que continuar se preocupando com as aplicações, temos que se preocupar com a resiliência das aplicações, eu acho que esse é o ponto fundamental aqui, né? Garantir. Eu não quero discordar de você, Glauco. Blindar é uma palavra muito forte, mas a gente garantir que a gente tem aquele nível de segurança o mais elevado possível para que a gente alcance lá a segurança mútua, né? E claro, eu acredito que Open API, Open API, né, ela vai levar a outros tipos de colaboração, tá, do ponto de vista de segurança. Eu acho que as instituições, isso vai levar ao nível de todo mundo, tá? As instituições elas vão ser obrigadas a lidar com esse assunto de uma forma holística e uma forma onde elas vão ter que entrar em acordo em alguns tipos de padrões, alguns tipos de segurança, alguns tipos de verificação. Claro que cada instituição vai ter a sua liberdade de lidar com esses assuntos da forma como achar melhor, mas vão existir requisitos mínimos, eu acredito, porque é isso que a gente está vendo nas iniciativas dos países da Commonwealth, vão ter requisitos onde todo mundo vai ter que trabalhar um padrão de segurança mínimo para evitar todos aqueles problemas que a gente sabe que são inerentes não só do sistema bancário brasileiro, mas do sistema bancário mundial. A fraude, ela é um problema no sistema bancário mundial. Da mesma forma, as instituições de saúde aí também sofrem. Imagina o seguinte, gente, eu sou uma super celebridade aqui nos Estados Unidos, eu estou morando nos Estados Unidos agora. Existe o RIPA, né? A legislação americana para a privacidade de dados, isso é uma coisa que já aconteceu há muito tempo, né? E você ter o RIPA não quer dizer que as instituições estão blindadas, né? Elas têm que implementar aquilo e têm que tomar cuidado com aquilo, tomando uma série de ações. E, vamos sei lá, eu sou uma celebridade, é o que eu estava falando, né? Muita gente tem interesse, aquela informação do meu estado de saúde, ela vale muito dinheiro. Eu só estou dando um exemplo. O exemplo da campanha de marketing, eu já vi acontecer não só na parte hospitalar, como na parte bancária, também como na parte vamos dizer, de serviços. Todo mundo que está transferindo dado e que está lidando com a informação, e a maioria das vezes isso acontece via as APIs, né, tem esse tipo de dificuldade.
Eu me lembro, há uns 12 anos atrás, quando a gente começou a ver uma evolução de serviços que se autenticavam baseando em confiança de terceiros, né? Tipo o OpenID, me lembro disso, que ele autenticava num software dizendo ao outro, eu confio naquele, aquele diz que eu sou quem eu sou, então você entrava. E aí eu começo a fazer uma pergunta agora, assim, bacana pro Glauco, né, que está ouvindo isso tudo da gente falar aqui, né? A gente acha que o Open Bank é um caminho, que é uma tendência para outras indústrias adotarem esse tipo de regras de compartilhamento, né? O que você acha disso? Tecnologicamente falando, quais são os principais tipos de tecnologia que tem que estar em coerência para a gente ter sucesso, manter as empresas resilientes, né? E não só para o setor bancário, mas para outros setores também. Queria um pouco da tua visão sobre esse assunto. Cara, eu acho que até o Diogo falou muito bem sobre Open API, né? Qualquer um hoje que tem dentro da sua arquitetura um serviço, uma plataforma de serviço rodando APIs, ele tem condições de ir para o mundo fazer um Open alguma coisa. Vamos falar do Open Health, aí, do nosso amigo Leandro. Por que eu não posso compartilhar o resultado dos meus exames do laboratório A com o laboratório B, com o hospital C? Nada impede disso acontecer. Então, eu realmente acredito que esse movimento de Open Data é um movimento que vem, principalmente na União Europeia, em UK, ele vem se formando muito fortemente. Ele vai para abranger todo mundo, assim, todas as frentes que você possa imaginar que tenha dados, esse dado pode ser compartilhado, ele pode ser útil. São movimentos nas empresas de seguro, o Open Insurance, você tem o Open Health, que eu já falei, você tem essa possibilidade de fazer de toda forma. E num futuro próximo, até a integração entre os Open asteriscos, né? Porque o hospital do Leandro não pode se conectar ao Open Banking para fazer transações financeiras já diretamente, sem passar por uma outra arquitetura, ou até mesmo uma empresa de seguros não pode se conectar diretamente no histórico hospitalar que é fornecido pela empresa do Leandro, para garantir que na apólice de seguro ninguém está mentindo, ninguém está omitindo algum tipo de informação. Então você vê realmente, e é muito claro, a criação de modelos de negócio que sejam embasados em Open qualquer coisa, em Open API. E Open API nada mais é do que você colocar a sua API na internet de uma forma padronizada. E para isso, tecnologicamente falando, nós temos N arquiteturas que funcionam disso aí. Tem arquitetura Open, tem arquitetura paga, você tem um monte de solução no mercado que faz esse papel. E faz esse papel muito bem. Você vai conseguir seguir os padrões de mercado, que esse é o que o Open prega muito, assim, tem que ter padrão. Porque se não tiver padrão, todo mundo vai morrer louco. Imagina se não tiver padrão, se o Banco Central não tivesse feito o movimento da forma como ele fez e forçado uma autorregulação, cada banco ia escrever sua API do seu jeito. Aí quem quisesse se conectar com ele, tá ferrado, porque assim, o cara tem que escrever uma centena de APIs para se conectar em uma centena de endpoints diferentes. E aí você multiplica N por N e vira um inferno. Então assim, tem que ter padrão. E os gateways, eles são muito fortes nessa questão de definir os padrões, principalmente da parte de segurança. Ah, é o ALF. Putz, é o ALF baseado numa RFC, não tem que reinventar a roda não. Vamos usar esse cara para qualquer coisa que seja disposição de serviço. Aí você tem as questões de OpenID, você vai se conectar com o LinkedIn Connect, com o Facebook Connect, com outros players de autenticação, e que tecnologicamente falando, atende qualquer tipo de Open API. O Diego, que é o mais especialista, pode falar sobre isso, mas tecnologia para isso ela existe. O que falta realmente é um movimento de empresas e de setores colocando isso para frente de uma forma organizada. Um setor onde isso funciona cavalarmente é e-commerce. Quando nós começamos a discutir Open Banking lá em 2016, o lugar que a gente achou que estava mais maduro para fazer esse tipo de trabalho foi e-commerce. Nós conversamos com os caras da Amazon na época. Todo o marketplace da Amazon, ele é gerenciado e ele é mantido em cima de APIs, e APIs abertas. Os caras naquela época tinham mais de 4.000 APIs para parceiro, para cliente, para todo mundo ali envolvido no ecossistema. Então, acho que esse movimento, sim, ele vai ser
expandido para outras frentes. Acho que o segmento financeiro, como você falou, ele acaba puxando a corda em algumas frentes, mas eu já vejo outras frentes de negócio, outras instituições, outras empresas que não são relacionadas diretamente ao segmento financeiro, de olho no Open Banking e também de olho em abrir a forma como aquele setor, aquele segmento ali trabalha. Muito bacana. Eu acho que realmente essa iniciativa que você está falando de outros setores se conectarem, é isso. Isso é muito bacana. Voltando ao tema do Open, eu queria pegar um gancho do que você falou, né? Até para o Leandro aí comentar, né? Esse negócio do Open Saúde, né? Eu já vi alguns comentários aí de usar o Open na saúde, tinha algumas questões éticas, tinha algumas questões que algumas pessoas estavam preocupadas se isso realmente ia beneficiar ou ia não beneficiar. Eu queria que o Leandro comentasse isso e queria também que você falasse, Leandro, um pouquinho aí do tema de desenvolvimento seguro de aplicações, né? Você tem outras experiências em outras indústrias diferentes, né? Eu queria que você falasse a tua visão, como que o desenvolvimento seguro é tratado, né? Quer dizer, se você tem visto a indústria como um todo amadurecer. Então, 2 perguntas para você, uma sobre esse Open, que é o gancho do Glauco, né? Do Open, vou chamar aqui de Open Health, né? Open Saúde, Open Tudo, e outro é sobre desenvolvimento seguro de aplicações. Bacana. Falando um pouquinho de Open aí, no passado já, inclusive, havia um processo em conjunto com a ANS sobre o prontuário eletrônico, né, para poder fazer o compartilhamento, ou seja, se você passasse no hospital X, você poderia ir lá para o hospital Y e seus dados estariam lá. Então começou toda uma conversa aí para poder criar um processo para que todos os médicos tivessem acesso para, inclusive, facilitar questões de diagnóstico, etc. O problema no passado, eu não sei exatamente como anda agora, mas o problema no passado foi como é que eu coloco segurança no órgão público que vai controlar tudo isso, né? Como é que eu faço essa administração? Todo mundo tem que ter o mesmo nível de segurança para que a gente possa compartilhar a informação, uma vez que o dado médico ele é muito sensível, né? Ele pode gerar uma série de informações aí, né? Desde um bullying até a cobrança aí de valores, né? De pessoas, né? Olha, descobri que você está com a doença X, vou publicar aqui se você não me pagar. Então, o que aconteceu foi que a ANS começou a estudar um pouquinho mais a respeito de como fazer isso e até o momento eu não sei se tem uma solução já programada para entrar nisso daí. Acredito que agora, ainda mais com a LGPD, essas coisas devem se tornar cada vez mais uma maneira de proteger a informação, uma vez que aqui para a saúde tudo é crítico, né? Toda a informação que eu tenho é sensível. Agora, voltando um pouquinho naquilo que você questionou sobre vulnerabilidade, né? Nas empresas que eu passei, houve alguns momentos. Houve o momento de trauma, né? Do tipo, preciso implantar a gestão de vulnerabilidade para ontem, em cima da aplicação, uma vez que eu preciso entregar de forma muito rápida um novo projeto, alguma coisa do tipo. E só que uma coisa que me chamou muito atenção entre as indústrias que eu passei é que todo mundo sempre está muito afim de trabalhar. O desenvolvedor já tem essa consciência de que fazer o controle, a análise de vulnerabilidade, fazer os testes antes de lançar uma aplicação é importantíssima. Por outro lado, o que eu peguei, e são casos que me chamam muita atenção, é que, por exemplo, um gerente de projetos, ele tem todo o vocabulário, ele sabe o que é um pentest, ele sabe o que é um SAST, ele sabe o que é um DAST, né? Vou reformular aqui. Ele ouviu falar o que é o SAST, ele ouviu falar o que é o DAST, ele ouviu falar o que é o pentest, mas no final do dia, ele não sabe exatamente o que significa, né? Então, eu acho que falta um pouco de conscientização, pegar as pessoas que estão envolvidas no projeto e conscientizar no sentido de, vem cá, gerente de projeto, eu vou usar o DAST em tal momento, eu vou usar o SAST em tal momento. E o pentest, ele vai acontecer em tal fase da implantação do sistema aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, pô, em que momento eu preciso fazer o pentest? Né? Ou em que
momento eu preciso rodar o SAST? E aí eu olhava e eu falava assim, poxa, mas você já sabe, né, o que vai funcionar. Aí as pessoas, na realidade, elas me traziam o seguinte, cara, eu sempre ouvi falar o que é o SAST, o que é o DAST, mas eu não sei exatamente em que momento encaixa. Então, nas indústrias eu peguei muito disso, tá? Olhando de empresa para empresa, em qual momento era a dificuldade. Todo mundo super preocupado em rodar, em fazer o processo acontecer, porém, a sopa de letrinhas, as pessoas não tinham muita informação. Então, a gente acabou fazendo ali um trabalho de conscientização, chamando, né, mostrando que em nenhum momento esses processos trazem impacto, pelo contrário, trazem melhoria, né, ali durante o processo de geração dos códigos e etc., para contribuir para evitar que problemas futuros aconteçam. Muito bacana. Diogo, queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre isso, né, sobre isso que o Leandro acabou de falar, e também sobre a questão de, voltando daquele tema das APIs, né, sobre o tema de padronização das APIs, né, como é que você acha que isso vai acontecer entre as instituições? Você acha que isso é um desafio? Queria ter tua visão. Vamos por partes, né? Uma das coisas que eu acho que eu venho advogando desde, vamos lá, eu estou trabalhando com segurança de aplicações diretamente desde 2011, indiretamente desde 2008, né? E eu vejo que em muitos lugares, a falta dessa conscientização, desse awareness do que é segurança de aplicações e como isso impacta no desenvolvimento do software é muito grande. Eu acho que isso é uma das coisas que são das mais importantes. Então, porque o desenvolvimento de software ele é todo voltado a escopo, independente da metodologia de desenvolvimento que é utilizado na organização. Existe um escopo, você chama esse escopo do jeito que você quer, e esse escopo é o que vai traduzir no produto final de software, né? Se você não está colocando no seu escopo do desenvolvimento, por mais que a gente acredite que o problema de segurança é um problema de qualidade, né? Dentro do código, se a gente não está colocando dentro do nosso processo de desenvolvimento nenhum tipo de, vamos dizer, requisito de segurança e nenhum tipo de dinheiro, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala tempo do desenvolvedor, no fim das contas é dinheiro, né? O escopo também, aquele escopo de segurança, no fim das contas, é dinheiro. Então, se você não tá dizendo, olha, eu tenho que ter uma certa reserva aqui para que esses assuntos comecem a participar do meu dia a dia, do desenvolvimento, por mais que as pessoas tenham vontade, ou por mais que elas entendam as necessidades, essa coisa fica de fora, né? Do mesmo jeito, quando a gente precisa comprar um firewall, se a gente não botar no orçamento, ele não sai, né? Tão importante quanto trabalhar o desenvolvimento seguro. E eu não estou falando nem só da questão de ferramentas. As ferramentas, elas aceleram, né? Vamos falar do Fortify, que é a ferramenta que eu trabalho diretamente, ela acelera o processo de identificação, de correção dos problemas e tudo mais, mas não é só ferramenta, né? Existe uma série de mudanças culturais que tem que acontecer. Vamos dizer, a área, vamos dizer, de banco, financeira, que é onde eu comecei a trabalhar com segurança de aplicações, ela é, vamos dizer, a parte mais preocupada, porque ela tem impactos financeiros diretos por essa falta de, né, pelos problemas de segurança que estão lá dentro do software que elas desenvolvem. Mas não necessariamente todo mundo enxerga isso da mesma forma em todas as, vamos dizer assim, todas as verticais de negócio, né? Claro que padronização, e mudando um pouco de assunto, mas ficando na mesma linha, padronização de API ela é sempre um desafio, tá? Eu acho que o Glauco pode falar melhor aí. Mas... É isso que eu queria escutar, exatamente sobre isso, porque as pessoas falam assim, não, tem API lá, mas... É difícil, né? Vamos dizer assim, ó, eu lembro que quando eu estava trabalhando lá no desenvolvimento de Internet Bank, lá atrás, há 12, 13 anos atrás, o pessoal chegou com um desafio da gente disponibilizar o saldo no Facebook, né? Ou seja, utilizar aquelas APIs e tal, mas aquilo ali é o Facebook definindo a API e entregando a especificação para a gente usar, né? Agora a gente está falando de uma coisa diferente. Não necessariamente todas as organizações hoje têm o mesmo, vamos dizer assim, a mesma constituição o mesmo conjunto de informação. Então, como que a gente vai disponibilizar isso se a gente não sabe? Essa informação vai em branco? Ela é realmente necessária para todas as instituições? Ou seja, porque a API é assim, a API é uma chamada, né? É uma referência, mas o que aquela API faz por trás e todo o tipo de lógica de negócio que ela tem para possibilitar essa troca
esse é o desafio. Eu imagino que as reuniões no Banco Central devem estar sendo super intensas. Eu imagino que o pessoal... Eu trabalhei em algumas coisas na Febraban no passado, e imagino que os bancos que estão trabalhando na Febraban né, as instituições financeiras que estão trabalhando na Febraban também estão tendo discussões muito intensas, e chegar nesse consenso, não só do que é essa informação, o tipo e a qualidade da informação que vai ser trocada, e como essa informação vai ser protegida, saindo do ponto A para os N pontos, vamos colocar, realmente é um trabalho assim. É lindo participar desse tipo de coisa, eu acho que é fantástico. Se eu pudesse estar aí participando, eu ia adorar. Mas eu imagino, vamos dizer assim, os desafios, eu não vou chamar de dor de cabeça, os desafios né, as complicações que tudo isso pode ter. É totalmente possível, tá? E se você me perguntar para mim, Diogo, é possível? Claro que é. O mundo não vai funcionar sem esse compartilhamento de informação intenso, tá? Independente, o banco, ele tem muito dinheiro envolvido, tem muita gente trabalhando nisso, então o banco, ele geralmente é quem puxa, como já foi dito aqui. Mas isso é uma tendência, tá? Veio para ficar, não vai ter como você não lidar com isso. Desenvolvimento seguro, proteção do dado, e toda aquela parte de arquitetura segura desses serviços vai ser fundamental. O profissional que está escutando a gente aí pode começar a trabalhar nisso, você vai ser bem valorizado no futuro próximo. Palavras do dinossauro Diogo, né? Que é o dinossauro do mercado aí, né? Mas eu queria agora passar para o Glauco novamente. Glauco, LGPD, esse é um tema super importante que a gente está escutando já há bastante tempo, tem várias coisas acontecendo, né? Como é que você acha que o mercado financeiro, não apenas na implementação do Open Banking, né, mas também com relação aos incidentes de segurança da informação, como é que você acha que vai ser esse comportamento? Qual que é a tua visão um pouco sobre isso? O segmento financeiro, ele já tem uma regulação muito forte pelo Banco Central, né? Então, nós já trabalhamos com processos de resposta a incidentes auditados pelo Banco Central há alguns anos. O Banco Central soltou resoluções específicas para a cibersegurança já há alguns anos, a 4658, inicialmente para as instituições financeiras, depois a 3909 para as demais instituições, né, instituições de pagamento que são regidas pelo Banco Central. E ali ele define que você tem que ter processos para resposta a incidentes definidos, estruturados, com reporte para o próprio regulador e em caso de coisas muito graves, de incidentes relevantes, como eles colocam na normativa. E eu acho que o LGPD, a lei ela vem para reforçar um pouco a importância desse processo. É mais um tipo de incidente que nós já tratávamos, porque não é assim, vazamento de informação já acontecia, não surgiu agora após o LGPD, né? Vamos ser um pouco mais pragmático nesse sentido e a gente sempre preocupou, né? O profissional de segurança sempre foi o cara que estava com a bandeira fincada de que assim, pô, não vamos expor dados, vamos tomar cuidado com os dados. Para que você quer esse monte de dados? A gente sempre teve esses mantras, né? Que agora, felizmente, a gente ganhou o suporte da lei para nos apoiar. Então, o processo de resposta a incidentes, ele já deveria existir, principalmente no segmento financeiro, ele já existia por conta da força da regulação, e ele ganhou um temperinho a mais ali pelo LGPD. Então, ele ganhou uma importância dentro do processo e ganhou também uma necessidade de escalar, de comunicar isso à Agência Nacional de Proteção de Dados, quando acontecer e quando a agência já tem no seu roadmap criar todos os processos de como que eles querem ser comunicados, o que precisa ser feito. Mas eu entendo que o incidente do tipo vazamento de dados, ele é apenas mais um dos tipos de incidentes que todos os times de segurança e de resposta a incidentes das instituições financeiras já têm que estar preparados para responder, por conta da regulação e também por sobrevivência. A gente vive em resposta a incidentes de pequena escala, de larga escala, o tempo todo. Assim, é um processo que ele tem que existir, ele tem que estar ali bem implementado, e uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a praticar também é testar esse processo. Assim, é executar os tal dos exercícios de tabletop focados em vazamento de dados. Assim, pô, vamos simular que vazou o dado aqui da minha empresa. Hipoteticamente falando, pô, como é que a gente reagiria a isso?
Como que o time de segurança reage a isso? Eu preciso envolver quem? Eu preciso envolver o marketing? Eu desenhei um processo para responder esse tipo de incidente, mas eu te garanto que ninguém testou esse processo na prática para saber como é que funciona, como é que a pessoa vai reagir, qual é o tempo de resposta, se ela vai estar preparada, se ela vai ter um surto psicótico ou não dentro da sua participação. Porque é verdade, assim, a gente tem um couro nas costas de tomar porrada, de responder a incidentes que a grande maioria das pessoas nas empresas não tem. Então, quem já viveu algum incidente de segurança mais cabeludo, sabe que tem realmente gente que tem surto psicótico. O cara não tem preparação, as pessoas não têm preparação psicológica para falar assim, o meu amigo do marketing, você precisa escrever um press release agora falando sobre isso, 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 o cara não consegue, ele não consegue atuar. Então, assim, é muito importante que a gente pratique isso e que a gente deixe a nossa organização muito preparada. Não é trazer o holofote porque, putz, vai ter um incidente. Não. Eu acho que a gente, como profissional de segurança, tem que expor o fato para a empresa e estimular que a empresa esteja o melhor possível preparada para responder a incidente. Assim como a gente já fazia com disaster recovery, com continuidade de negócio. Ninguém estava querendo cair só uma bomba no prédio. Mas e se cair? Pô, pode acontecer? Pode. Putz, vamos ter que fazer alguma coisa. Incidente de vazamento de dados é o mesmo caso. E como é que vai ser? Vamos treinar isso, vamos deixar os times mais preparados, vamos ver se a gente consegue responder a tempo, se está funcionando ou não. Acho que testar os processos de segurança como um todo é muito importante e a gente faz muito pouco esse tipo de teste com um profissional de segurança. Eu acho que o processo de resposta a incidentes ele merece ter uma lupa um pouco maior para que a gente seja preventivo na sua correção e não viva um inferno o dia que tiver um incidente e a gente vê que o nosso procedimento que foi escrito bonitinho, foi entregue para a auditoria, ó, que bacana, eu tenho aqui, está desenhado, está escrito, está na norma. Ele não funciona, porque mudou, a instituição mudou, a estrutura mudou, as pessoas mudaram, as áreas mudaram. Se a gente não ficar constantemente de olho nisso, a gente não consegue manter esse negócio vivo organicamente, isso é ilusório, mas testando a gente vai ver na prática se aquele negócio funciona ou não. Então, eu recomendo que todo mundo tenha essa visão de que esteja preparado para responder um incidente sim, mas que teste isso. Teste de uma forma estruturada, periódica, até para atender a regulação do Bacen que pede isso. O financeiro está aí, tá com essa regulação. Mas isso vale para todo mundo. Porque vamos aprender com quem está tomando porrada já de gente mais estruturada, né? Assim, pô, vamos compartilhar essa informação e vamos ajudar o mercado a estar mais preparado para isso. A gente vê muito desencontro de informação em resposta a incidentes e grande parte dele é por falta de treinamento. Então, acho que os mercados, as áreas mais maduras, podem servir de exemplo para que todo mundo evolua os seus processos. Sem dúvida. Acho muito interessante esse ponto que você está comentando, né? Do teste. A gente está falando aqui no Realize de transformação digital, né? Então tem tudo a ver com isso, né? O ambiente está em constante mudança, a gente precisa testar para garantir que está tudo bem. E outro desafio que me chamou a atenção aqui é que às vezes na área de segurança, vocês sabem, o vazamento não é seu, né? Mas ele impacta o seu dia a dia, né? Por exemplo, se os dados dos outros, meu, seu, de todos vocês está disponível, né? Que outras preocupações eu tenho que ter com um problema que não foi eu que causei, né? Se alguém teve um vazamento e isso vai gerar outras coisas. Isso é só um comentário. Eu queria perguntar para o Leandro. Leandro, a gente está vendo aqui desafios diferentes em cada um do setor, né? Os seus, um pouco complementares aqui. Qual que você acredita que é o maior desafio dos diferentes tipos de indústria? Você tem experiência de múltiplas indústrias com relação à segurança da informação e proteção de dados. Como é que se identificam os riscos? Eu acho que isso que o Glauco falou agora de resposta a incidente é fundamental, é um desafio tremendo, porque no final do dia as pessoas precisam estar preparadas, né? Eu tive um caso em 2018, em mais ou menos setembro de 2018, no qual eu tive que colocar todo mundo numa sala, todos os diretores executivos e presidente, falar para eles, olha, estamos com um problema aqui e precisamos comunicar à imprensa. Tinha umas pessoas já pedindo informação, algumas empresas grandes e etc., inclusive a própria mídia, e
E na hora que você começa a tratar um incidente, você vê exatamente o que o Glauco falou. Se você não está preparado, acaba tendo um pânico, né? Por onde eu devo começar? Quais são as ações que a gente precisa tomar? Devo comunicar? Comunico quem, né? O que eu vou falar? Que evidência eu tenho? E muitas vezes você tem pouco tempo para isso, né? Eu lembro que tinha uma hora que a gente tinha descoberto que teve um possível vazamento da informação e todo mundo já estava questionando como a informação vazou, o que a gente está fazendo para corrigir e o que eu devo comunicar. Então, acho que esse é um grande desafio, tá? Trabalhar e conscientizar os times como é que funciona a resposta a incidente, tá? O segundo ponto é como é que eu utilizo a informação, né? E a gente vai voltar um pouco naquele caso de compartilhar. Eu compartilho com o marketing, eu compartilho com o SESC, com o SESI, eu compartilho dado com um terceiro que está aqui, com uma startup que está trazendo alguma coisa muito inovadora, eu compartilho o dado com outra empresa que administra o meu banco de dados ou que desenvolve um código, etc. Essa é outra preocupação, porque muitas vezes o cara é uma startup e ele não tem condição de implantar a segurança adequada lá. Ele é pequeno, ele no máximo tem 4 pessoas, é o dono e 2 desenvolvedores e um cara e um cara comercial. Então, como é que essa empresa ela consegue fazer segurança e te manter no dia a dia ali seguro, né? Então, resposta a incidente, empresas terceiras, né? Como é que eu compartilho o dado com os terceiros e por último a conscientização dos colaboradores, porque a gente treina periodicamente, faz exercícios de phishing pelo menos uma vez por mês, cria um ranking entre os setores para saber quem está mais educado ali, né? No sentido de conhecimento, cria as questões de classificação de dados e um erro humano ali no final das contas acaba trazendo um grande desafio para você, né? Então, acho que olhando para esse tema, eu considero esses 3 pontos super críticos aí para todo mundo. Na realidade, eu vou até colocar até um outro ponto aqui, né? Diferente do Bacen, né? Outras indústrias, por exemplo, não têm essa regulação, né? Então, por exemplo, eu passei pela Kimberly-Clark recentemente, né? Não existe um controle, né? Não existe um Bacen, por exemplo, ou um órgão similar olhando para os controles de segurança que estão implementados lá. Então, na realidade, você faz segurança por querer bem os dados do seu cliente, né? Por entender que os dados do seu cliente é importante, né? Então, acho que a LGPD ajuda, né? Nesse sentido de trazer mais informações, mas é o dia a dia, a gente precisa proteger a informação, né? Ele traz outros riscos para a corporação, né? Eu preciso manter o nome da minha empresa ali, as pessoas precisam entender que a minha empresa é segura, né? Eu preciso confiar em depositar os dados lá. Preciso confiar que se eu for fazer uma compra, os meus dados estão seguros. Preciso confiar se eu for fazer um exame crítico que essa informação esteja segura, né? Tem toda a razão, né? A gente com essas interligações, a gente vai ter sempre mais ligado se a coisa está totalmente segura, né? Que reputação tem as empresas, enfim. Diogo, eu queria voltar para você e queria um pouco assim da tua visão de mercado, você passou aí por várias indústrias, tem visto isso, né? Que cuidado você recomendaria para as empresas que estão vendo esse cenário que está acontecendo agora, estão preocupadas com os vazamentos de informações, né? Elas devem estabelecer um novo olhar sobre o ciclo de desenvolvimento? Você acha que tem que existir uma mentalidade de segurança desde a arquitetura? Com certeza. Quem já viu alguma apresentação minha de muito tempo, independente, né, de eu estar trabalhando com Fortify ou não, eu sempre coloco um slide dizendo o seguinte: proteger os sistemas de informação é proteger, né, a informação dos clientes. Por quê? Quem são as entidades que estão manipulando toda essa informação? Justamente é o software, né? O software e suas colaborações, seus processos e tudo que está em volta. Então, esse eu acho que seria, vamos dizer, a primeira barreira, né? Fazer uma modelagem de ameaças, não só para aquele processo onde, né,
vamos dizer, o disaster recovery aí do incidente, né, Glauco, foi muito bem colocado. Você estava falando e eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Eu tive uma experiência, antes de trabalhar na Micro Focus, eu trabalhei numa seguradora e numa área de segurança institucional, e a gente fazia uns exercícios de disaster recovery. E no dia que a gente teve um incidente real, foi interessante ver que tudo aquilo que a gente treinou durante quase 2 anos que eu tive lá, funcionou muito bem. Eu acho que é importante a gente ter todo esse processo, não só a parte, né, do desenvolvimento seguro, cuidar, pensar na arquitetura de segurança interna e externa, pensar que a nossa fronteira não existe mais aquele negócio do minha rede interna, minha rede externa. Hoje está tudo aberto, né? Assim, só existem 2 tipos de organização, né? As que sabem que foram hackeadas, que não sabem. A gente tem que tentar proteger aquele núcleo, aquela informação, para que ela esteja minimamente acessível para os agentes, né, vamos dizer, os agentes indesejados, e está totalmente disponível com a melhor performance, a melhor qualidade, para as pessoas que realmente têm o direito e acesso àquela informação. E quando acontece alguma coisa, a gente tem que dar uma resposta. O Leandro falou assim, a área bancária ela é muito regulada, mas o resto tem um monte de gap na lei aí. Eu falo pela área médica, porque não só eu fiz um mestrado em engenharia biomédica, como eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital, implantar prontuário eletrônico há muitos anos atrás e tudo mais, e eu sei quais são os desafios para você garantir que aquele produto de software que está sendo oferecido para você tenha a segurança, garante toda a propriedade da lei ali e tudo mais. Como que a gente avalia isso, né? Como que a gente vai colocar os requisitos de segurança e a gente vai verificar que aquele software que está sendo desenvolvido ou entregue para a gente vai contemplar essa questão de proteção. E nem só o desenvolvimento seguro vai salvar aqui. A parte de criptografia dos dados é muito importante, né? Mascaramento, criptografia, claro que dentro dos seus, vamos dizer, dos seus ambientes, e autenticação e autorização, sim. Então, sim, Silvia, a parte de arquitetura segura é fundamental para que essas coisas aconteçam. E a arquitetura segura é justamente aquela pessoa que tem aquela visão ponto a ponto do processo, entendeu? E que consegue influenciar os atores internos para que as coisas estejam colocadas nos lugares corretos. E não interessa o tipo de abordagem de desenvolvimento de software que existe, ou enfim, né? O tipo de desenvolvimento ou de proteção que você vai propor para aquela informação. O que interessa é aquilo que você está fazendo é adequado para o que você precisa proteger, e aí ter esse discernimento realmente muito difícil e, ao mesmo tempo, é fundamental. Você acha que é uma questão de pessoas, processos e ferramentas? Quer dizer, como é que isso aí se equilibra? Sempre pessoas, processos e ferramentas estão no topo dessas coisas, né? Processos que estão relacionados a entender aquilo que a gente tem que entregar. As pessoas são não só erroneamente, talvez, consideradas o elo fraco. Por quê? Porque, na verdade, sim, a pessoa só é elo fraco porque ela não sabe, não necessariamente ela tem o tempo no dia a dia dela para estudar, ou tem o interesse de estudar aquilo que deveria estar sendo colocado de uma forma mais ampla, né? Então, ou seja, as pessoas, à medida que você começa a identificar e começa a treinar aquelas pessoas para que elas tenham uma visão adequada do que está acontecendo, elas, de fato, elas vão diminuir, né? Elas vão deixar de ser o elo fraco, elas vão começar a entender que aquilo que ela está fazendo é importante, que ela tem que chegar lá, né? E os pessoas, processos e ferramentas. E as ferramentas existem inúmeras, tá? E é aquilo que eu falei. Identificar aquilo que é importante para você e encaixar aquilo dentro do seu ciclo, do seu processo e do seu dia a dia também é o papel, né? Então, a arquitetura segura é fundamental, não tem como fugir. Acho que só para completar um pouquinho, Diogo, acho que falando em pessoas, né, ter uma ferramenta que avalie o comportamento dos usuários é essencial também para saber o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se um médico aqui no hospital, ele costuma fazer o plantão ali, sei lá, das 8 da manhã até meio-dia, ele está, de repente, acessando da meia-noite a 1h da manhã, o que esse login está fazendo ali, né? Então, eu acho que ferramentas de avaliação de comportamento é essencial para entender se realmente também tem alguma ameaça dentro da companhia que a gente não sabe, porque gestão de acesso
é essencial, né, utilizando o duplo fator de autenticação, mas em alguns casos, às vezes, demora um pouco para você implantar o duplo fator de autenticação. E, infelizmente, as pessoas compartilham acesso, né? Então, uma ferramenta de comportamento de comportamento consegue avaliar para a gente bacana, o que está acontecendo, por que fulano está conectado 2 vezes, né, e assim por diante. Eu tenho um caso que aconteceu justamente, eu trabalhava num lugar e existia um call center, onde para o supervisor não ir lá e dar autorização dele para eventualmente liberar algumas transações, o que ele fazia? Ele distribuía a senha dele para todo mundo. E aí, assim, aconteceu uma fraude onde o cliente pediu o cancelamento do produto dele e ele, ele pediu o cancelamento e entregou os dados dele de conta e tal para poder colocar lá e receber. E esse atendente, porque ele tinha essa senha compartilhada, foi lá e acabou autorizando uma transação. Claro que por uma inocência de que ninguém estava prestando atenção naquilo, ele acabou depositando o dinheiro na conta bancária dele ali e acabou gerando um problema para ele depois. É claro, ele foi infelizmente mandado embora, mas a falta de cuidado com determinados itens assim podem levar a falhas, vamos dizer, catastróficas. E se você tivesse uma ferramenta de monitoramento do comportamento, você está vendo, não está certo essa senha de supervisor, está em 3 lugares ao mesmo tempo, 4 lugares ao mesmo tempo, aprovando as transações todas ao mesmo tempo, né? Ou seja, claro que eventualmente o processo lá estava errado, eu não estou questionando, isso foi um dos pontos de questionamento, mas assim, se a gente pudesse tivesse tido a oportunidade de perceber, porque a gente tinha uma ferramenta para analisar isso na época, eventualmente isso não teria acontecido, né? Bacana. Eu vou voltar com o Glauco agora. Glauco, eu queria a tua opinião. Agora a gente está vendo um cenário de que os clientes vão consentir que os dados sejam compartilhados, né? Como é que você vê esse compartilhamento dos grandes bancos, né, que tem, já comentei, né, tem um investimento muito grande em segurança, com aquelas instituições menores, que nem sempre têm todos os investimentos? Isso, queria um pouco dessa tua visão. Então, Silvio, é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Acho que esse é um dos principais desafios para nós como profissionais de segurança e é um assunto de discussão muito grande dentro dos grupos de trabalho, né? Que como é que você vai exigir e vai ter um nível de segurança equivalente a um grande banco, uma grande empresa, de uma fintech, de uma empresa que não está começando agora ou que não é do mesmo nicho, né? O Open Banking, ele vai ser galgado e ele está sendo escrito em cima de uma série de padrões, uma série de estruturas pré-definidas para que isso tenha o melhor nível de garantia de segurança possível. Mas a gente sabe que ali por trás tem seres humanos, tem erro de implementação, tem tentativa de abuso, tem uma série de situações que a gente não que vai fugir do nosso controle. Então é muito importante que nós tenhamos um trabalho também de conscientização dos nossos usuários, dos clientes, quanto àquele consentimento e qual que é, o que ele está consentindo e para quem. Acho que esse é um ponto que a gente tem que cada vez fazer mais e mais dentro do nosso papel, que é levar a responsabilidade para quem é de direito. Se o cliente consentiu que o dado fosse compartilhado com a empresa X, ele tem que ter ciência de que aquele dado está sob posse de uma outra pessoa agora. E se ele vazar, vai poder ser de um outro lugar, não vai ser do banco. Pode ser que seja de um parceiro. Eu sei que no final dos contos vai ser um samba de crioulo doido para dar o nome do pai da criança, né? Assim, vazou de onde? Foi do grande, do pequeno, do médio? O que você está me dizendo, né, assim, me parece que vai haver uma tendência, né, não sei se você acredita nisso, que essa responsabilidade do cliente, né, que é quem está concedendo os dados, cada vez seja, não é que ele seja mais responsabilizado, né, mas que ele tenha mais ciência do que está acontecendo e que ele tenha mais responsabilidade com relação a isso. Você acha que essa é uma tendência? Ou seja, você acha que também as instituições vão ajudar os clientes em questões a proteção de dados, para eles terem mais essa cultura, essa consciência? Sim, eu acho que é um dos pontos chaves para o Open Banking decolar.
ele vai depender muito do papel das empresas em, primeiro, fazer uma publicitação sobre o Open Banking e, segundo, fazer essa publicitação passando informações que sejam úteis, que sejam orientativas ao usuário quanto aos riscos que ele está se expondo. Isso não vai escapar de fazer. Acho que as empresas vão ter que cada vez mais atuar nessa frente. Mas aí, tirando o chapéu do otimista e colocando o chapéu do cara de riscos, não vai resolver o problema. Porque o dado vai vazar. E aí o dado vai vazar e a mídia vai falar, olha, vazamento de dados da empresa XYZ. Qual empresa são que eles vão colocar na manchete? A grande, a média ou a pequena? A grande. Sabe o que vai acontecer. Então, assim... Para mim, o cenário agora está complexo, né? Porque assim, já vazou dados de todo mundo. Já vazou, e assim... O meu foi vazado. Vazou de novo? Pô, que tem sem graça, né? Já vazou, cara. Só quem nasceu do ano do meio do ano pra frente que está livre. O resto é todo mundo está disposto já. Mas é uma discussão bastante grande e acalorada no sentido de quem vai ser responsabilizado por isso? Como que você vai conseguir saber se aquele dado vazou da sua estrutura ou não? É uma discussão muito grande, assim. Eu até vi um paper de um cara, de um israelense lá. Esses caras, não sei lá, eles são muito loucos. O cara falando sobre personalização de dados, Diogo. E assim, é você ter uma tecnologia onde você defina regras e aquele dado ele seja personalizado para que, se num caso de vazamento de mercado, você fale assim, esse dado não é meu, porque aqui eu uso um endereço com um ponto, um traço, uma vírgula. É sério, eu li o paper do cara e falei, bicho, eu queria encontrar esse cara para saber o que ele está usando. Porque, cara... Uma ideia legal, né? Para fazer mascaramento de dados, aí você usa para isso, né, Diogo? A gente não consegue mascarar dado em homologação direito, dá pau pra cacete, o cara vai querer personalizar o dado dessa forma. Imagina o parto de isso que isso não vai ser. Mas a ideia em si, ela é muito válida, porque com o passar do tempo do Open Banking, é dado para lá, é dado para cá, compartilha, vazou. Vazou de quem? Assim, o processo de investigação vai ser surreal, porque assim, vai ser não veio daqui, não veio dali, vazou o seu nome, o seu CPF, o seu endereço, o nome da sua mãe e o nome de sua data de nascimento. Essas 5 informações vazaram. Vazaram de onde? Você tem conta em 15 bancos digitais. Pronto, você tem 15 possibilidades de vazamento, fora todos os outros cadastros que você tem por aí. Vai ser um negócio muito louco, assim, de trabalhar e de não querer estar envolvido nessas respostas a incidentes. Porque vai ser um trabalho de se defender contra uma coisa que, cara, isso aqui não foi meu, não veio daqui. Vai ser muito complexo. Acho que esse é um ponto nevrálgico da questão do Open Banking e que a gente vai ter que viver, literalmente, para saber o que vai acontecer. Bacana. Só complementar, acho que um pouco o que o Glauco falou, né? Acabou acontecendo aí, né, nos últimos anos, a fidelização, né? Então, a indústria farmacêutica te fideliza, o cafezinho te fideliza, tudo você tem que fazer cadastro para ganhar um desconto, né? E é exatamente isso que o Glauco falou. Da onde vazou meu dado? Se eu deixei na loja do Boticário, se eu deixei na loja da Copenhagen, se eu deixei na farmácia XYZ, né? Da onde vazou meu dado, né? E a chave sempre é o CPF, né? Exato, a chave é o CPF, aí o cara fala assim, tem 10% de desconto aqui se você fizer o cadastro. Aí muitas pessoas vão lá e se cadastram, né? E todo lugar você entrega o CPF, então isso é complicado demais, né? E aí, de novo, não basta só a nossa empresa fazer a segurança, mas todas as outras que estão ao redor, né? Toda a cadeia de fornecedores e etc. precisam proteger o dado também, porque senão fica difícil.
Vou contar uma coisa. Só contar uma coisa rapidinho, que eu acho que é nesse tópico. Assim, ó, eu estou trabalhando com uma organização grande aqui, e o que eles fizeram? Eles têm um marketplace onde eles trazem soluções de, vamos dizer, startups, empresas menores, que prestam serviços dentro de um determinado contexto. Eu não quero explicar exatamente, porque senão eu vou acabar dedurando quem é a empresa, né? Mas o que eles estão fazendo? Eles estão oferecendo alguns tipos de serviços para essas empresas menores, para garantir que quando eles estão trabalhando em colaboração, reduza o risco, né? Ou seja, eles determinaram que é mais barato eles pagarem ferramentas e treinarem essas organizações menores para trabalhar em colaboração do que, enfim, deixar rolar, entendeu? Então, ou seja, essa é uma solução que eu vi e eu achei fantástica ao mesmo tempo. Claro que existem custos e um monte de coisa, mas eu acho que a solução vai ser passar por aí. Vai ter que ter algum tipo de ajuste para poder nivelar todo mundo. Talvez os grandes puxando os pequenos e ajudando os pequenos. A gente não sabe, né? Mas, Leandro, você tem toda a razão, viu? Esse negócio da fidelização é uma loucura, cara. Eu sempre, quando dou meu CPF na farmácia, eu lembro disso. Mas, enfim, uma coisa que eu queria agora perguntar para o Leandro. Leandro, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Para uma área que você tem bacana de comentar. No setor de saúde, a gente tem visto cada vez mais uma demanda por aplicações IoT, na internet das coisas, né? Você pode contar algum caso para a gente, explicar a tua visão da segurança da informação com IoT? Acho que esse é um tema importante nesse contexto de segurança. Sim, acho que a gente acaba voltando naquele lance do perímetro, né? Hoje em dia, aonde está o perímetro, né? Então, todo local a gente precisa manter a monitoração da informação e ficar atento e como é que eu faço a defesa desses ambientes que muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Além do IoT, eu tive uma experiência com o OT, né, da indústria, também é outra porta aí que traz uma série de vulnerabilidades e riscos, né, para as empresas. Então, o que eu digo é que cada vez mais as empresas precisam olhar norte, sul, leste, oeste, né? Zero Trust são coisas essenciais para você poder medir o que está acontecendo, como é que eu faço a defesa, como é que eu tomo uma ação caso necessário tomar uma ação imediata, né? Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo precisa pensar em fazer as questões de Zero Trust, tá? Porque, infelizmente, é uma coisa que cada vez mais as empresas vão crescer, né? Nesse sentido. Nesse setor de saúde, a gente tem visto talvez um pouco aí de IoT, né? Não sei se tem nesse setor mais preocupação do que em outros setores. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Com relação à segurança de IoT? Com certeza no setor de saúde é mais preocupante devido aos dados serem sensíveis, né? Então por isso você acaba tendo que ter um cuidado maior. Porém, aí acho que eu vou fazer um mix aqui rapidinho. Acho que não só de saúde, mas todo mundo que tem IoT precisa ter a mesma preocupação, né? No sentido de olhar com carinho e cuidado como é que a informação está sendo tratada nesses dispositivos, né? Então, e aí eu volto de novo. Acho que os dois lados, né? Zero Trust para todo mundo, para a gente ficar de olho em cima de tudo que está acontecendo. Bacana. Diogo, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente estava comentando de API, essa pergunta faltou. Você que entende um pouquinho disso, a gente tem visto algumas pessoas com uma preocupação sobre quando a gente faz uso de API, de algum hacker fazer engenharia reversa dessa API, usar ela para fraudar serviços financeiros, enfim, de qualquer tipo. Como é que é a tua visão disso? Isso é realidade, né? Não, assim, a gente tem uma tendência a acreditar que só porque está obscuro está seguro, tá? E eu acho que eu tenho muita gente bem informada na área de segurança da informação que continua acreditando nisso, né? De fato, não tem como você garantir só por obscuridade que vai estar seguro, tá? Então, ou seja, não tem como você ter API se você não explicar para as pessoas como você vai usar a API.
E do mesmo jeito que a pessoa tem o pensamento bom, vai tentar usar a API da forma correta, tem aquela pessoa que tem o chapeuzinho preto e que vai tentar usurpar aquela API. Então, ou seja, existem diversas camadas de proteção que você pode colocar, né? Pensando assim, ó, o elemento que você quer proteger lá tá lá no meio da cebolinha, né? E você vai empilhando soluções de segurança ao redor, claro, com uma série de preocupações para que aquilo aconteça. Sim, é possível utilizar as APIs para fazer coisas erradas e tal. Claro que se a gente não tivesse, se isso não fosse possível, a gente não estaria discutindo todas essas coisas aí que o Glauco já colocou muito bem, que tem que ser uma preocupação, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não vai poder viver com as APIs se a gente não documentá-las e não entregar a informação correta para quem vai fazer o uso legítimo daquele serviço, né? De novo, vou voltar naquelas coisas que eu falei. Segurança das aplicações, né? E claro, os gateways, cuidar da parte de autenticação, cuidar da segurança da chave nessas comunicações, eventualmente ter um terceiro confiável para ajudar nesse processo, né? E proteger ali para evitar que a extração de informação seja feita de forma indiscriminada, né? Tanto por usuários ilegítimos como por usuários legítimos, né? E tudo isso passa pela, né? Vamos dizer, por todas aquelas coisas que a gente já sabe. Criptografar, proteger as aplicações, evitar que elas estejam sujeitas a ataques de injeção e todo tipo de problema que pode gerar que pode gerar a extração dessa informação de forma massiva, tá? Um ataque grande, assim, ele nunca é uma coisa só, tá? E dependendo da motivação do atacante, ele pode ficar mais tempo ou menos tempo se dedicando àquilo ali, entendeu, Silvio? Então, é muito importante você continuar a pensar essas questões de segurança, toda essa parte de patronização, talvez aquilo que eu estava falando, o grande ajudando o pequeno, né? De uma forma mais colaborativa para todo mundo chegar num nível bacana aí da segurança da segurança. Acho que é aquilo que o próprio Glauco comentou, né? De também trazer mais consciência, trazer as pessoas para conscientização do dado, né? E Glauco, a gente está nos últimos minutos do nosso papo, que a gente acha que poderia ficar falando muito tempo, né? Realmente está muito bacana, muito iluminador aí ver as respostas e a experiência de vocês. Eu queria, acho que talvez seja a sua última pergunta, mas queria uma visão sua com relação a esse tema, né, que a gente comentou, né, de alguns vazamentos, né? Você acha que isso vai ter impacto no setor financeiro, ou seja, com fraude, abertura de contas, alguma coisa assim, uma vez que o hacker tem acesso a tudo, né? Eles agora sabem até o tamanho do meu sapato, né? Tudo vazou, né? Mas a gente queria saber a tua visão, né, desse impacto. Quanto mais informação o fraudador tiver, mais facilitada a vida dele, né? A gente não tem ainda todas as informações ninguém comprou o leak inteiro, né, cara? Dá muito dinheiro para comprar esse leak inteiro. Então, ali diz que tem informações, mas ninguém sabe na sua totalidade. Acho que qualquer exposição de informação hoje das pessoas, ela já facilita o trabalho do fraudador. Então, uma base de milhões de pessoas com dados enriquecidos, como você mesmo colocou, ele facilita o trabalho para que o cara faça uma abertura de conta fraudulenta, faça a compra de um chip pré-pago, pegue uma linha telefônica. Você tem diversos golpes que são aplicados hoje no mercado e que as informações que constam ali no vazamento, elas facilitam com que esse golpe tenha sucesso. Grande parte das empresas possuem processos de prevenção a fraudes, a grande maioria, assim, quase todas as empresas possuem processos de prevenção a fraudes que estão preparados para responder a esse tipo de situação. É uma situação atípica porque vazou a base inteira. Não dá para colocar num blacklist, fazer qualquer coisa diferente, porque senão você vai parar o seu negócio, né? Mas eu entendo que os processos que suportam a prevenção à fraude das empresas, eles têm sim que ter um olhar um pouco mais com lupa a partir de agora, frente a essa exposição, para que se tenha minimamente algumas mudanças ou algum olhar mais crítico, que talvez o uso dessas informações seja facilitado. A gente tem muitos processos de identificação positiva que fazem
uso de informações de cadastro, informações de histórico, algumas informações que estavam constando dentro daquele rol de informações que foram vazadas, e que, se as empresas fazem uso disso, elas deveriam prestar uma atenção e mudar os seus processos, fazer alguns ajustes para que elas não sofram e não tenham os seus processos de prevenção a fraudes prejudicados. Acho que todo vazamento que acontece, ele dá mais munição e mais abertura para os fraudadores atuarem, né? Esse, pela extensão, é muito grande e possibilita, talvez, um uso mais intensivo. Mas, como eu comentei, assim, comprar esse vazamento inteiro custa muito dinheiro. Então, tem que ter gente com bala na agulha para investir ali os milhões de reais que precisa para comprar esse cadastro. Mas eu realmente acredito que as empresas têm que estar preparadas com seus processos para tratar esse tipo de situação e sobreviver a uma tentativa de exploração, de ataques de uma base vazada como essa. Muito difícil precisar, tá, Silvio? Porque tem que ter um conhecimento sobre os processos de cada empresa, mas eu acredito que os processos de onboarding, hoje em dia, mais maduros, fazendo uso de tecnologias de reconhecimento de face, biometria facial, eles trazem um nível de segurança muito grande. A pessoa não vai conseguir simular que é o Glauco, porque ele tem os meus dados e eu tenho um birô de faces que vai dizer que aquela face do Glauco não bate com aquilo. Então, a gente tem tecnologias hoje no mercado que podem ajudar com que esses processos sejam mais fortificados e esse tipo de situação não seja tão explorada assim. Bacana. Só complementar um pouquinho o que o Glauco falou, né? Ontem eu tive. Na verdade, você não sabe, porque eu ia exatamente perguntar a sua opinião sobre exatamente esse mesmo assunto. Então você entrou na hora certa. Só, ontem eu abri o Spotify para escutar umas músicas tal, na hora que eu estava indo para casa, né? E de repente veio um alerta em vermelho no Spotify pedindo para confirmar se eu era eu mesmo. Né? E eu acho isso fantástico, né? Isso é uma ferramenta que ajuda pra caramba com relação à prevenção à fraude. Por quê? É a conscientização do usuário, né? Você começa a conscientizar, tipo, ele vai essa mensagem é mais ou menos assim: se o meu e-mail não está atualizado, provavelmente eu não ia conseguir entrar de novo no Spotify, né? Então eu começo a conscientizar o usuário que eu preciso deixar a informação atualizada, né? Outra empresa que costuma fazer isso é a Vivo. A Vivo costuma a publicar algumas pílulas, né? Falando assim, olha, a Vivo não envia SMS para confirmação de visita. Estou chutando um caso aqui, não sei se isso é verídico, mas geralmente eles costumam a mandar informação, ou, por exemplo, não mandamos nenhum técnico na sua casa sem uma ligação antes e confirmação dos dados. Então, conscientização, tanto interno, né? Interno, digo, as diretorias financeiras, vendas e etc., e conscientizar os clientes externos, né, com relação à prevenção à fraude. Isso é essencial para que a gente consiga, porque, de novo, né, podem roubar a informação do Joãozinho. Mas será que o Joãozinho tinha a informação de forma adequada? Né? A gente vê aí, vira e mexe, LinkedIn sendo invadido. Né? O LinkedIn é invadido, mas o cara não habilitou o duplo fator de autenticação. Né? Então, conscientizar o cliente externo é fundamental também. Né? Então, criar formas ali de poder dividir com o cara quais são as preocupações, que tipos de fraudes são existentes, né? É essencial para uma boa segurança também. Bacana. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Glauco. Eu queria, Diogo, que você fizesse a sua consideração final aí, você que tem experiência com as ferramentas da Micro Focus, né, que você tem visto aí cenários muito bacanas de implementação. Eu queria que você fechasse aí o nosso bloco. Temos aí uns 2 minutinhos, 2 minutinhos para falar. Eu recentemente envolvido num projeto bem grande aqui, onde não só a gente está falando de segurança de aplicações, mas pela primeira vez na minha vida profissional eu vi um projeto acontecendo e nascendo ao mesmo tempo, não só para segurança de aplicações, mas para segurança dos dados, e sendo trabalhado de forma correlacionada. Eu esperei meus, vamos dizer, 10 anos de AppSec aí para ver isso acontecer, apesar de eu mesmo não ter a dimensão correta disso, tá? Eu falo para vocês, gente, é muito gratificante eu ver que as pessoas estão tomando vamos dizer assim, estão
estão tomando uma preocupação muito maior, muito mais profunda com essa questão toda, e é importante a gente tratar esses dois assuntos de forma, vamos dizer, correlata. Eu não vou dizer ao mesmo tempo, igual eu estou vendo acontecer. Uhum. É um esforço muito grande, até porque é novidade para todo mundo que está trabalhando, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, um monte de profissional muito experiente, então eu estou tendo a oportunidade de aprender todo dia aí com o que eu estou vendo, tá? Trabalhar essas Obrigado. coisas, segurança de aplicação, segurança de dados, eu acho que essas duas coisas, elas nasceram separadas, mas elas precisam, elas vão ter que, eu acho que eu vou participar de muitos mais, e eu acho que eu vou ver muitos projetos legais no Brasil também, seguindo essas duas linhas, viu? Obrigado, gente. Olha, muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Glauco, Diogo, mais uma vez a gente se falando aí. Volto com o Couto, acho que agora vai seguir aí o encerramento aqui do nosso quadro, e agradeço muito a Microfocus pela oportunidade, um excelente bate-papo que a gente teve aqui. Obrigado, gente. Silvio, obrigado, parabéns pela condução do evento, então foi uma conversa realmente muito enriquecedora, parabéns.